Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, salve São José. Chegamos no dia 29 do nosso estudo e da nossa preparação para a consagração a São José. O dia 29 vai dizer o seguinte: São José, esperança dos doentes, rogai por nós. São José ele cooperou com o grande mistério da nossa salvação. São José ele cooperou no principal mistério da nossa fé, que é o mistério da salvação, o mistério da encarnação, cujo mistério da salvação é o complemento e a grande obra desse mistério. Na verdade, ele é chamado de ministro da salvação, frase esta dita por São João Paulo II. São José ele curou inúmeros doentes de doenças terríveis. E esses inúmeros doentes de doenças terríveis estão entre os seus santos, estão entre os seus devotos. Dentre eles, nós podemos destacar, como nós já falamos, de Santa Teresa de Ávila, que tinha uma doença mortal que praticamente a deixava meio morta. E pela intercessão de São José, ela se viu livre dessa doença. Outra grande devota de São José, na verdade, grandes devotos de São José antes dela eram seus pais. Eu estou falando de Santa Teresinha do Menino Jesus, cujos pais também são santos, São Luís Martins, Santa Zélia Guerin. Eles eram devotíssimos de São José. E Santa Teresinha, ela teria morrido logo nos seus primeiros dias de vida, nos seus primeiros inícios de vida, se não fosse a intercessão de São José. Como disse, seus pais eram devotíssimos. Duas crianças antes dela já haviam morrido, e seus pais, essas duas crianças, seriam dados o nome de São José. Na verdade, foram dados o nome de São José. No entanto, essas crianças morreram logo depois do parto. Como terceira criança, como terceiro nascimento, veio Santa Teresinha, e seus pais achavam que seria um menino, e se fosse um menino, chamar-se-ia São José. Chamar-se-ia José, na verdade. Como veio menina, eles chamaram de Teresinha, né? E, no entanto, foi consagrada a São José e foi pedido a São José por ela. Uma criança que ficou muito doente, logo nos inícios de sua vida, eles achavam que iriam perdê-la. Santa Zélia, que não era seu costume chorar durante as orações, ela chorou muito diante de uma imagem de São José e pediu por essa criança. Santa Teresinha estava com sua ama de leite e ela não queria, Santa Zélia não queria descer para ver a morte dessa criança. No entanto, ela desce e, qual sua surpresa, Santa Teresinha estava mamando na ama de leite de forma muito vigorosa, mamou até a 1 da tarde, de forma muito vigorosa. Mamou tanto que ela acabou até regurgitando, de tanto que ela tinha mamado, e ela, por fim, descansou. Cansou-se, né? E entrou num descanso tão grande que as pessoas achavam que ela havia morrido. Até um servo chorava e eles choravam. No entanto, não era uma morte, mas ela estava apenas descansando, né? E por graça de Deus, eles viram que ela estava descansando suavemente, muito tranquilamente. E ela se viu livre da morte. Ela se viu livre de sua doença. E São José lhe oferece justamente para nós a esperança nos momentos de doença, para nós e para os nossos, para todos os nossos doentes. Seu Pai espiritual quer que todos os doentes lhe peçam ajuda e cura. Quem decide sobre a cura é Deus, mas não custa pedir a cura para Deus. Aliás,
nós devemos pedir, porque Deus, Ele deseja para nós a cura total, não só a cura do corpo, mas especialmente a cura da alma. Diga a todos os seus doentes que são seus, vá a São José. No entanto, nós teremos ainda muito o que sofrer. Santa Teresinha, apesar de ter sido curada na sua infância, ela teve muito o que padecer depois na sua vida adulta, inclusive doenças, inclusive a morte, uma morte dolorosa, uma doença dolorosa. O próprio Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias sepultado. Lázaro retorna à vida, no entanto, depois ele morre novamente. Isso prova que Deus quer curar não só o nosso corpo, mas especialmente a nossa alma, o nosso ser total, para que nós possamos estar com Ele no céu. São José é sempre a nossa esperança de uma vida livre de doenças no céu. São José nos ensina a nos abandonarmos à divina providência de Deus, para que nós possamos estar e caminhar com Deus, sendo curados no corpo e na alma. Nosso querido autor, ele fala das missas votivas a São José. E ele começa dizendo que todas as quartas-feiras são dedicadas a São José. E antigamente, as quartas-feiras eram celebradas as missas votivas a São José. Porque a igreja, ela tem sempre algo a oferecer para São José neste dia. Por ser o dia de São José, nós devemos oferecer sempre algo a São José nesse dia. A Santa Igreja, ela, nos vários dias da semana, ela sempre dispõe um tema em particular. Por exemplo, o domingo é o dia da ressurreição, a segunda-feira é o dia das Santas Almas, a terça-feira é o dia dos Santos Anjos, a quarta-feira é o dia de São José, a quinta-feira, o dia do Santíssimo Sacramento do altar, a sexta-feira, paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e o sábado, dedicado à memória da Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, o coração imaculado de Maria. E por que a igreja coloca a quarta-feira como dia dedicado a São José? Justamente porque a quarta-feira está no meio do caminho entre o domingo, o dia do Senhor, e o sábado, o dia de Nossa Senhora. O primeiro dia e o último dia. Antigamente tinha-se o costume dessas missas votivas. Infelizmente se perdeu este costume. As missas votivas a São José, elas só não eram celebradas quando coincidia com alguma solenidade que tomava a sua frente. No entanto, hoje nós podemos retomar esta tradição, independentemente se a nossa paróquia ou o nosso pároco celebre ou não a missa votiva a São José. Nós, em particular, podemos ter novamente essa tradição conosco, retomar essa tradição. Como é que nós podemos fazer isso? Vá à Santa Missa na quarta-feira e ouça a Santa Missa na intenção de São José. Faça a sua oferta, faça orações, jejuns, mortificações, obras diversas na intenção de São José, na intenção de agradar a São José neste dia. Leve outras pessoas a fazerem isso, inclusive os padres, se possível for. Diga para os padres para que eles possam celebrar. Leve aos padres essa intenção da quarta-feira. Se você ganhar essa alma, você ganhou um grande tesouro no céu. Por quê? Porque São José é tão esquecido na nossa vida espiritual que ele
anseia por te ajudar. São José tem as mãos cheias de graça, que poucas pessoas vão a ele, que poucas pessoas recorrem a ele com tantas e tantas graças que ele tem em suas mãos para dar para nós. São José também tem um mês dedicado a ele, que é o mês de março, por causa do dia da sua solenidade, no dia 19 de março. O mês inteiro de março é dedicado a São José. E é preciso fazer algo nesse mês. Enfeitar os seus altares com flores, fazer orações a São José, renovar a nossa consagração a São José, meditar os mistérios gozosos na intenção de São José, fazer alguma peregrinação a algum santuário de São José, ornar seus altares com flores, com pães, com velas, com alimentos. Aliás, essa é uma tradição siciliana de alguns anos, de muitos anos atrás. Na Sicília passou por uma fome muito grande, uma seca muito grande na Sicília, e os sicilianos rezaram a São José para que ele mandasse chuva, e São José mandou chuva, e as colheitas foram abundantes. Por isso eles fizeram uma festa de dedicação a São José, chamada o Altar de São José, em que eles ornavam os altares com flores, com velas, com pães, com alimentos. Celebravam essa festa no dia 19 de março, e todo o fruto dos altares era dedicado aos pobres. São José, ele não é somente o padroeiro dos moribundos, mas ele é especialmente o padroeiro daqueles que padecem os sofrimentos do purgatório. E esse é um tesouro ainda inexplorado na nossa igreja, muito inexplorado na nossa igreja. Existe uma alma muito santa na nossa igreja do século XIX, Beata Maria da Providência. Ela fundou as Auxiliadoras das Almas do Purgatório, sob o patrocínio de São José. E no dia 2 de novembro de 1853, houve o plano para se iniciar essa obra, o Auxílio às Pobres Almas. Uma obra em que conteria trabalho, oração e sofrimento na intenção das santas almas. E um santo nosso, São Cura d'Ars, ele incentivou, ele ficou extremamente encantado com o início dessa obra e ele apoiou a irmã Maria da Providência nesta ideia, sempre sobre a proteção de São José. E eles prometeram que se essa obra vingasse, que fosse da vontade de Deus e de São José, que essa obra vingasse, que a primeira imagem a ser colocada na primeira de suas casas seria uma imagem de São José. E eles adquirem uma casa para ser a primeira casa, e no dia seguinte aparece um entregador na porta, entregando de um doador que não conhecia essa disposição, que mandou uma imagem lindíssima de São José para que fosse colocada nessa casa. São José é o nosso padroeiro mesmo depois da morte. Deus nada nega aos pedidos de São José. Ouve todos os pedidos feitos por São José, pelo simples fato de que São José foi escolhido para ser o guardião confiável e o protetor do maior tesouro de Deus, Jesus e Maria. Por isso, Deus nada nega aos pedidos de São José. E se ao morrermos, os devotos de São José, ainda tivermos contas para ajustarmos com Deus, São José pedirá e rogará por nós para que nós tenhamos a nossa dívida paga com a divina justiça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.